Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao canal 23 Jornal da Guará começando. Você pode acessar o portal guará.com e assistir tudo ao vivo. Sindicato das empresas do transporte não vão ceder aos pedidos dos trabalhadores? Propõe aumento do valor do subsídio, aumento da passagem e demissão de cobradores. Em menos de 4 meses, São Luís volta a enfrentar dificuldades na ida e na volta do trabalho. Greve dos rodoviários deve seguir até amanhã. Embate entre Prefeitura e Câmara de Vereadores sobre o cartão alimentação para as escolas comunitárias. Na economia, o reflexo da falta de transporte coletivo na cidade. E ainda, capacitação na maior indústria do Maranhão. O turismo vai formar mais de 600 pessoas. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje falando sobre a paralisação dos trabalhadores do transporte coletivo. Ao que parece, ninguém vai ceder às negociações. Rodoviários paralisaram toda a frota. E empresários do setor do transporte comunicaram que na tarde de hoje não há como ceder aos pedidos de reajuste salarial. A categoria, que pede aí um reajuste salarial de 15%, além disso reivindica ticket alimentação no valor de R$ 800, inclusão de um dependente no plano de saúde, regularização dos salários atrasados e ainda que sejam assegurados os empregos dos cobradores de ônibus. A coletiva não foi para falar de acordo entre categorias. Na verdade, o SET quis mesmo foi esclarecer seu posicionamento. O porta-voz do sindicato explicou que no momento é quase impossível dar qualquer tipo de reajuste aos rodoviários. Esse contrato, a última vez que ele foi atualizado foi em 2019. As empresas de transporte, elas não têm o poder de alterar o seu preço. Atualmente, existem soluções para isso. Uma solução é subsídio, que está sendo pago uma parte, mas ainda falta 2,5 milhões. Então, ou pode ser demitido a categoria de cobradores, ou pode ser aumentado a tarifa para um valor que a população suporte, e pode ser feito também um aumento do próprio subsídio que foi sinalizado. A classe empresarial descalcular um prejuízo de R$ 6 milhões entre 2020 e 2021, uma soma do aumento do preço do combustível e do congelamento da tarifa pública. Os empresários apresentaram 3 soluções que podem acabar com o conflito. A primeira seria o aumento no preço da passagem para, no mínimo, R$ 4,20. A segunda, o aumento no subsídio, que é o valor repassado pela Prefeitura aos empresários. E a terceira opção é a demissão de 1.200 cobradores. Agora cabe à Prefeitura decidir o que causaria menos impacto na população. Aí é a decisão da Prefeitura se eu vou cobrar do passageiro esses R$ 4,90, ou se eu vou completar esse subsídio, ou se eu tiro essa mão de obra. Infelizmente, nós temos esses 3 caminhos. E essa decisão não é das empresas. A gente precisa que o município tome alguma direção. O SET também destacou que o subsídio está sem reajuste desde 2019 e que as empresas já fizeram inúmeros investimentos nos coletivos. O preço da passagem é de R$ 3,70 há 2 anos e esse é o menor valor de todas as capitais do país, sendo que a tarifa representa 70% da receita, que é paga por outros setores da economia. Nós aguardamos uma solução. Nós não podemos fazer uma promessa para os rodoviários onde nós não conseguimos cumprir. Está difícil cumprir o que foi acertado em outubro. O valor já não bate mais. Então, nós aguardamos. As sugestões nós fizemos. E elas estão em torno dessas 3 medidas. Ela pode ter um aumento do subsídio, ela pode ter um aumento da tarifa cobrada para o passageiro e ela pode ter uma redução de custo dessa mão de obra, que o Brasil inteiro está fazendo. A automação tomou conta dessa função. Vale dizer que ontem mesmo o Tribunal Regional do Trabalho, em decisão liminar, ficou determinado ao Sindicato dos Trabalhadores do Transporte que garantisse a prestação de serviços essenciais da comunidade durante essa greve. A liminar determinava a circulação de 80% dos ônibus na Grande São Luís e a pena aplicada por descumprimento era uma multa diária de R$ 50 mil. Como o sindicato não cumpriu, o TRT deve acionar outras medidas. Enquanto isso, a população vai se virando para se deslocar. Em muitas avenidas, vans estão circulando pelas ruas, carrinhos lotação, o transporte por aplicativo e também
táxi em toda a cidade. Bem, sobre essa situação de greve, aliás, da segunda greve em menos de 4 meses, a última teve início em outubro de 2021, durou aí 12 dias, só finalizou com um acordo entre Prefeitura, sindicatos rodoviários, Sindicato das Empresas de Transporte. Em meio àquela confusão, o prefeito até trocou o secretário de Trânsito e Transporte. E agora, quem foi convocado pelos vereadores para prestar esclarecimentos foi o atual titular da pasta, Diego Baluz, secretário municipal de Trânsito e Transportes. Vereadores estão exigindo a apresentação da planilha de custo da operação do transporte coletivo municipal, além de detalhes sobre a fonte de recursos destinado ao auxílio emergencial concedido ao transporte público de São Luís e também informações sobre a tarifa de operação do transporte coletivo municipal. Esse encontro e as respostas devem ser apresentadas na sessão de amanhã, quinta-feira, na Câmara Municipal de São Luís. Vale dizer que o subsídio da Prefeitura foi renovado e existe uma reta final de apuração de informações do sistema de transporte aqui da capital com a CPI que acontece na Câmara. E hoje foi mais uma vez um dia difícil para muita gente que utiliza o transporte municipal. São cerca de 700 usuários do ônibus que tiveram que encontrar outra forma de chegar ao trabalho, cumprir as obrigações. Paradas de ônibus cheias, trânsito engarrafado, cidadãos sem ter como ir trabalhar. O primeiro dia da greve do transporte coletivo já mostrou um forte impacto na cidade. O Sindicato dos Rodoviários já estava há semanas em estado de greve, mas deflagrou o início da paralisação total a partir de hoje. A expectativa é que 100% da frota fique nas garagens nos próximos dias. Voltamos de novo a sentar aqui no jurídico, vamos chamar a categoria para mostrar a liminar e o que eles vão dizer numa assembleia. Porque eu sou um representante, mas a categoria é que está sofrendo lá na base, né, no dia a dia, nas suas casas, e com os salários atrasados e com esses patrões aí intransigente, sem querer mostrar uma contraproposta decente para o trabalhador. De acordo com o sindicato, outra reivindicação é por mais segurança durante o trabalho. A classe se sensibilizou com a história do policial Antônio Marques, que morreu ontem dentro de um ônibus da linha Cidade Olímpica, depois de reagir a um assalto. Nós pedimos todas as vezes para a Secretaria de Segurança, fazemos reuniões no quartel, falamos ponto crítico, mas infelizmente ainda vem acontecendo isso. Então ainda tem mais ainda essa decadência, né, do transporte, que é a falta de segurança. Sem os ônibus circulando, a população fica dependendo dos ônibus fretados, das vans, dos motoristas de aplicativo, dos táxis e dos carrinhos. É difícil mesmo para eles e como para os passageiros. Nem tantos para os passageiros, porque tem muitos funcionários que eles não têm como ir, mas tem muitos patrões que eles pagam sim. Para quem não tem a mesma chance, a solução é esperar um transporte alternativo, que acaba sendo mais caro e mais demorado. Está com uns 15 minutos. Para os mototaxistas, a greve de ônibus é uma oportunidade, mas Hélio entende que também é preciso pensar nas pessoas. Na medida do possível, a gente tenta ajudar eles, não meter a mão no bolso do trabalhador, assim como eu sou também. Assim como a gente garante o pão de cada dia, assim como vocês estão garantindo de vocês também. Hora de seguir para o intervalo. Na volta, os destaques dos assuntos da economia. Eu volto já. Voltando e falando de pesquisa de preço feita pelo Procon sobre o valor do combustível praticado aqui na Grande Ilha, você vai ver aí algumas referências que a gente destacou. O valor de R$ 6,18 foi o menor encontrado para a gasolina comum na pesquisa de preços semanal que é realizada pelo Procon em postos de combustíveis da Grande Ilha. O levantamento incluiu os valores da gasolina comum, gasolina aditivada e outros também. Nessa semana, 15 estabelecimentos fizeram parte dessa pesquisa, alguns deles indicados pelos consumidores. Gasolina comum, como o preço mais barato, como eu já mencionei, R$ 6,18 num posto que fica no centro da cidade. No mesmo bairro, em outro posto, a gasolina aditivada está a R$ 6,38. O consumidor que identificar um posto de combustível mais barato do que os divulgados pode colaborar com a equipe do Procon,
fazendo um levantamento, enviando foto ou vídeo por meio das redes sociais. Vale lembrar que qualquer pessoa tem direito a teste de qualidade antes ou depois de abastecer aí o seu veículo. Bom, e a gente segue falando, aprofundando o assunto economia, mas antes destacando aqui um comunicado da FEComércio que decidiu com o Sindicato dos Comerciários que o comércio lojista de São Luís não vai funcionar nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, reabrindo dia 2, quarta-feira de cinzas, só no período da tarde. Wagner Matos, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. E a gente fala agora aqui dessa situação. A gente tem um problema diante dessa paralisação de ônibus. Tem reflexos e esse reflexo dói no bolso de alguém. Quem é? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Exatamente. Mais uma vez a gente está vendo esse impasse que foi feito ano passado e até agora ainda não chegaram num denominador comum. E aí a gente tem as consequências que traz para a nossa economia. Os setores do comércio e serviços são os mais prejudicados. Além disso, a gente tem o problema de que a população ela sofre mais no seu bolso. Ainda com essa situação que a gente tem das empresas de ônibus, os seus funcionários e a prefeitura, ela agrava e deixa uma dúvida. A gente sabe que a origem do problema é o que é? É o custo do transporte público para a nossa cidade. A gente sabe que a origem é o combustível, a alta dos combustíveis, os lubrificantes, pneu, tem o aumento dos salários dos motoristas, dos cobradores, tudo isso pesa na folha de pagamento das empresas. E as empresas, além disso, ela tem os financiamentos dos seus ônibus. Com a alta da taxa de juros, acaba aumentando as suas prestações. Então, a empresa está sufocada e isso acaba atrapalhando no seu funcionamento. E ela não tem mais onde recorrer, porque seu crédito já foi suspenso. Então, aí agora, a gente tenta ver essa solução para tentar que a nossa economia da nossa cidade não seja prejudicada e parada por muito tempo. Porque aí a prefeitura e o Estado vão deixar de arrecadar impostos. E aí, com isso, gera uma situação econômica mais problemática para todos. Bom, a gente está num momento de pré-venda aí de indumentárias para o carnaval, é pré-carnaval. Apesar de não ter as festas oficiais, mas muita gente vai festejar em casa, em festas particulares, isso movimenta o comércio. Isso faz o cidadão sair de casa e ir à Rua Grande, ir a algum centro comercial e poder fazer a compra ali daquele momento, e girar o dinheiro, né? E vai ser impedido. Isso, aí vai prejudicar o comércio como um todo. Mesmo a gente tendo as restrições do carnaval, que já diminui esse gasto na nossa economia, a gente tem essa situação que vai agravar. Mas aí a gente ainda pode lembrar que a gente ainda está pagando as contas do Natal, do Ano Novo, e aí tem aqueles gastos que a gente tem no final do começo do ano, que são as rematrículas de escola, material escolar, fardamento, IPTU, IPVA. Então, tudo isso está acumulando no início do ano e vai demorar um pouco para regularizar. Então, a gente tem essa situação aí que a gente tem que tomar cautela e evitar o máximo do gasto. E o carnaval vai sentir. E, mais uma vez, o comércio e o serviço vão é bom que o Wagner dá sempre esse estalo para você de casa. Ele relembra o que você deve, né? Que é IPVA, IPTU, realmente ele falou. Já que não vai ter festa oficial, né? Bom é guardar o dinheiro, vamos relaxar em casa, passar esses dias descansando e a gente vem trazendo as informações. Mas, Wagner, a gente ainda tem tempo de comentar uma situação. Parece que a reforma tributária voltou à discussão lá no Senado. Isso é importante para a gente? Isso, Hugo. Se a produção botar aí o nosso Twitter do presidente do Senado, que foi colocado hoje ele já citou que o presidente da CCJ, o Davi Alcolumbre, vai colocar na pauta da próxima semana a discussão para ver se vai ser votada e aprovada para que seja levada ao Senado. Essa proposta da PEC 110, que ela abranja a reforma tributária de uma forma mais ampla, que aí envolve os impostos federais e os estaduais.
E aí, com isso, a gente gera uma expectativa que já, como é o ano eleitoral, não estava programado para essa pauta, a gente vê uma predisposição do Congresso viabilizando isso. E aí, com isso, a gente pode ter uma viabilidade da economia acelerar um pouco mais, gerar emprego, ter mais concentração de investimento por causa das empresas, e aí a gente fica nessa expectativa e torcendo, que aí vai simplificar a parte de impostos e tributos de todas as empresas do país. Perfeito, Wagner. Obrigado pela participação. A gente vai seguindo de olho na economia, na política, tudo se mistura. Wagner trazendo as informações. Uma ótima noite. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau. Bom, e agora a gente segue. Vamos seguindo aqui com as informações, a cobertura política na Câmara Municipal de São Luís, que deve enfrentar uma briga na Justiça sobre os vetos derrubados pelos vereadores no quesito cartão alimentação aos alunos das escolas comunitárias. O embate entre os vereadores de São Luís e a Prefeitura está prestes a entrar na Justiça. Tudo começou quando o prefeito Eduardo Braide resolveu vetar 2 projetos de lei contendo emendas dos parlamentares. As emendas feitas pelos vereadores garantiriam cartão alimentação para todos os alunos das escolas comunitárias, além de abono a professores da educação municipal. A emenda proposta em relação ao PL do abono do Fundeb, a emenda propositiva era dar garantia de que todos os profissionais que estavam em efetivo exercício e pagos pelos recursos do Fundeb pudessem ter a garantia de receber o abono, inclusive até cobrar da Prefeitura que possa sim dizer quanto sobrou do abono do Fundeb e poder fazer esse pagamento para todos os que são pagos pelos recursos do Fundeb. Então era uma emenda propositiva para que pudesse dar essa garantia. As crianças, elas não estão só na rede municipal, elas também estão dentro das escolas comunitárias. As escolas comunitárias, elas só existem porque o poder público ele não consegue alcançar. A partir do momento que eles conseguirem construir escola, reformar as escolas comunitárias vai exercer outra função. A Câmara não aceitou e resolveu derrubar os vetos do prefeito, de forma unânime. Agora, Braide cogita ir à Justiça para manter sua decisão. As emendas propostas foram pensadas pelos vereadores junto com os educadores. A classe denuncia que não está conseguindo diálogo com a Prefeitura nas questões da educação. A dificuldade e o entrave dessa interlocução de comunicação, que a comunicação está aberta para ir, mas a gente não consegue sentar, a gente não consegue dialogar com o então prefeito Eduardo Braide, que para nós, enquanto rede, enquanto movimento comunitário, nós fomos para a rua, vestimos a camisa, fizemos uma luta muito forte. Segundo a Prefeitura, a justificativa para os vetos é a falta de orçamento. Na Justiça, ela alega que o Poder Legislativo esteja interferindo na decisão do Executivo, o que seria inconstitucional. A resposta dos vereadores é entrar na batalha judicial. Não tem como a gente ser contrário a essas questões de garantir o recurso a essas crianças e essas famílias das escolas comunitárias, se diga-se de passagem, estão nas comunidades mais empobrecidas de São Luís e na área rural. Bem, e logo ali em frente à Câmara Municipal, no Teatro João do Vale, gestores de escolas comunitárias estavam recebendo alguns benefícios do governo do Maranhão. O repórter João Carvalho tem as informações. Hugo Reis, nas últimas semanas nós temos acompanhado a batalha que as pessoas que são ligadas às escolas comunitárias estão travando para ter alguns direitos reconhecidos pelo poder público municipal. Essa questão, inclusive, está na Câmara Municipal de São Luís. Por outro lado, eles estão sendo agraciados com kits que são importantes para o desenvolvimento de atividades. Essa doação de kits está sendo feita pela Secretaria de Estado de Educação e sobre esse assunto eu vou conversar com o secretário adjunto de Educação Profissional e Integral, André Belo. Hoje, então, a entrega desses kits sendo realizada aqui para essas escolas comunitárias, um total de mais de 100 escolas, é isso? Exatamente, um total de mais de 100 escolas que estão recebendo os kits escolares, livros, lápis de cor e tantos outros materiais que vão apoiar os estudantes, mais de 14 mil estudantes, nessa fase importante para melhorarmos a aprendizagem dos estudantes. Lembrando que esses estudantes hoje das escolas comunitárias,
Amanhã ou depois serão os estudantes da rede estadual. Estudarão nos Educamais, nos IEMAs, nas escolas integrais inauguradas pelo secretário Felipe Camarão. Então essa parceria tem que ser realmente dada entre governo do estado, escolas comunitárias, e ela precisa se fortalecer. E esse ato visa exatamente isso. Tá certo. A gente agradece então ao secretário André Bello pelos esclarecimentos, como ele bem destacou aí no final. Além dessa doação de kits, o governo do estado vem contribuindo em outras frentes também para que as escolas comunitárias não parem, devido à importância que elas têm na educação dessas crianças que, querendo ou não, elas mais à frente estarão na rede estadual e, como nós sempre dizemos, né, as pessoas às vezes dizem que é uma frase meio clichê, mas não passa de pura verdade, elas são o futuro da nação. Voltamos com você, Hugo Reis, nos estúdios do Jornal da Guará. Obrigado, João. Hora de seguir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta e traz aqui mais informações para você. Volte já. Voltando e falando em capacitação, oportunidade, a FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, abriu um edital universal que destina recursos de 8 bilhões de reais para o financiamento de pesquisas aqui no estado. Podem se inscrever professores, pesquisadores com vínculos efetivos com instituições de ensino superior ou pesquisa, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, sediadas aqui no Maranhão. Essas propostas devem ser submetidas online mediante um preenchimento e envio do formulário eletrônico que fica disponível na página oficial da FAPEMA. Bom, este mês, a Semana de Arte Moderna, que ocorre entre 13 e 18 de fevereiro de 1922, completa aí seus 100 anos. O centenário deve ser lembrado em provas de vestibulares, também no Enem. A nossa equipe de reportagem entrevistou 2 professores que destacam a Semana de Arte e também os nomes maranhenses. Afinal, o que é arte? Qual o seu papel na vida do homem? Perguntas difíceis até mesmo para nossos especialistas no assunto, que tentam explicar como um evento que aconteceu há 100 anos desconstruiu totalmente a visão do Brasil sobre o que era arte. A Semana da Arte Moderna foi o rompimento com a estética da arte acadêmica, especialmente do parnasianismo. Se você tem um modelo clássico parnasiano, né, de poesia, de rima, né, de quadrinha, e você vem desconstruir essa narrativa, né, dizendo a literatura ela não tem forma, ela pode ser aquilo que ela quer, aí você desemboca em Guimarães Rosa, você desemboca na Raquel de Queiroz, você desemboca Graciliano Ramos, você desemboca no movimento regionalista de 30, e você desemboca, por exemplo, em Jorge Amado, né, você vai desembocar numa série de figuras que catapultam o Brasil no cenário internacional como país produtor de literatura. A informalidade, o improviso, a liberdade de produção e expressão. Tudo isso se tornou regra da arte moderna, de modo a romper o formalismo e chocar uma sociedade inteira. É uma ruptura geral ali com o clássico, trazendo muito mais coisas novas, né? Trazendo a cultura popular para dentro também da arte. A Semana de Arte Moderna aconteceu em pleno cenário da independência do Brasil. A festa, então, motivou alguns dos artistas a repensarem a identidade nacional e a buscarem criar algo bem mais brasileiro. Eu acho que eles fizeram mais do que isso. Eu acho que eles desconstruíram toda a identidade que estava sendo forjada, né, no século XIX, na metade do século XX, e eles deram as balizas de como o Brasil deveria repensar, né, os novos projetos identitários dali para frente. Para simplificar a importância deste momento para a história, apresentamos a vocês as principais características da Semana de Arte Moderna. Influência das vanguardas artísticas europeias, valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos artísticos brasileiros, experimentações estéticas, utilização da linguagem coloquial e vulgar para aproximar da linguagem do povo, temáticas nacionalistas e cotidianas.
Bom, eu acho que se não tivesse acontecido a Semana de Arte Moderna, ela ia acontecendo aos poucos, né, a mudança. Então, porque os grupos já estavam organizados, né, eles já estavam discutindo, tinham artigos, matérias de jornais, então assim, existia por trás ali já uma manifestação. Essa manifestação, com ou não organizada ali dentro da Semana de Arte Moderna, ela ia acontecendo aos poucos e acabar que eu acho que no fim ia basicamente estar do jeito que está hoje. É isso então, uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã, 18h45. Tchau.